Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a palavra onde está escrito no primeiro livro e no primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis capítulo 1. Vamos ler juntos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a criação do céu e da terra e de tudo o que neles contém. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, e amanhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. Somente até aqui. Glória a Deus. Querida irmandade, a palavra de Deus sempre foi e sempre será poderosa. A palavra de Deus que nós acabamos de cantar: fala, Senhor, teu servo ouve. Nós imploramos o falar dele, porque quando Deus fala é diferente do homem. Todo homem que pode prometer alguma coisa, ele depende de resultados, de tempo, de situações que pode fazer ele cumprir a sua promessa. Mas que também pode vir tempos, situações que pode fazer com que aquilo que ele prometeu se impossibilite, de forma que ele não cumpra aquilo que ele tinha falado. Mas o nosso Deus não, irmãos. Tudo que ele fala, ele cumpre. Sua palavra é ordem,
e tudo está sob as ordens de Deus. Nós lemos aqui no primeiro verso que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio chama-se eternidade. E quando Deus terminar com tudo que foi criado aqui, e nós estivermos em novos céus e novas terra, aonde habita a justiça, o Senhor continuará sendo eterno na eternidade. Por isso que Deus é Deus de eternidade a eternidade. É um tempo que não se dá para marcar, é um tempo que não se dá para contar. A própria Irmandade, lendo aqui junto na comunhão, viu que quando o Senhor criou, o Senhor deixou, mas no verso 2, fala que essa terra que Ele criou era sem forma, era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Percebe-se, irmãos, que esse Deus triuno que nós servimos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, Ele já existe desde o início. Escrito está também na palavra de Deus que tudo que foi feito, o Senhor Jesus participou, foi para Ele, por Ele e para louvor dEle. Glória ao nome santo do Senhor. E bem-aventurado é aquela que está na comunhão nesse culto. O Senhor já anuncia, na tua vida só vai acontecer aquilo que já está determinado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus, aleluia, quando quis dar forma àquilo que Ele mesmo havia criado, o Senhor disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Irmãos, essa parte não significa que Deus não conhecia a luz, porque a palavra haja é fazer aparecer aquilo que já existe. A palavra haja significa apareça, surge. Bendito é o Senhor, e Ele é o Pai das luzes, bendito seja Deus. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E até hoje, irmãos, o Senhor está fazendo separação. O que é luz e o que é treva. Isso materialmente falando, o Senhor fez e faz até hoje, e continua fazendo espiritual. Bem-aventurado é aquele e aquela. Bendito é o Senhor que a luz, que é Jesus Cristo, já raia dentro da tua mente, do teu coração, do teu ser, e te garante, Deus, alguma treva vai ter que sair, vai ser dissipada. Glória ao Senhor, comunhão, porque alguma treva, alguma situação embaraçosa, que as trevas estão brigando contra a luz, essa luz chamada Jesus Cristo, ela raia agora, aí na tua mente. Tudo que é treva vai embora em nome do Senhor Jesus. Você que não dormia, essa noite vai dormir. Você que não estava comendo, você vai voltar a comer. E te diz o Senhor: você vai voltar nesse culto, e eu vou continuar alimentando a tua alma. Tu terás mais luz a cada culto que aqui entrar, e as trevas vão fugir do teu caminho, porque Deus manda hoje por essa palavra: haja luz, e treva vai embora em nome do Senhor Jesus. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a manhã e a tarde do dia primeiro. Mas que manhã, que tarde era essa, irmãos? Tem alguém que fica, às vezes, explicando coisas infundadas de dentro da palavra de Deus. Fala que quando Deus falou haja luz, Deus já colocou o sol, já fez o dia, fez a noite, já com o fuso horário. Não é verdade. O que nós acabamos de ler é que no quarto dia, Deus colocou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Nós não podemos achar o que a gente interpreta, o que é particular interpretação, como Paulo falou, não pode brigar contra aquilo que está escrito, porque na palavra de Deus fala, o que está escrito é retidão.
E sem isso, irmão, nós não podemos viver. Por isso que o Senhor chamou esse lugar, essa palavra aqui, esse livro de Bíblia Sagrada, de palavras, sagradas escrituras, palavra de Deus. Não podemos mudar aquilo que está aqui. Então, como que era isso? Está aí a explicação até hoje. A ciência fala, há bilhões de anos atrás, há não sei quantos milhões de anos. Por que eles falam isso? Porque não tinha como marcar. Não tinha, aleluia, o fuso horário ainda. Bendito seja Deus. Mas o teu Deus sabe o tempo exato de cada coisa. E hoje, por essa palavra, o nosso Deus manda te dizer: os tempos continuam na minha mão. E tem tempo que não é o relógio da terra que marca, e nem o sol que governa, e nem a lua. É o sol da justiça, que é Cristo. Bendito é o Senhor. No tempo de Deus, o Senhor aparecerá com alguma obra na tua vida. E você vai dizer: como é que é isso, Senhor? Eu que já nem esperava mais, o Senhor chegou. Te diz o Senhor: o tempo é meu, a ordem é minha, eu que escolho tudo, e eu vou chegar com um tempo de vitória que você vai cantar. E ele dizia aqui, irmãos, eu queria adiantar devido ao horário, irmãos, mas o Senhor me aperta aqui. Quando eu era cooperador de jovens e menores, eu tinha uma dúvida de Eclesiastes, aonde fala: debaixo do sol tudo é vaidade. E ali no canto, essas paredes aqui estão todas tampadas com drywall, mas era vitroso. E o sol entrava aqui naquela manhã e senti uma alegria tão grande, iluminado aqui dentro. Estava até apagado as luzes, que não necessitava de luz, tudo claro, tudo aberto. E o Senhor me revelou a palavra. Eu falei: não, Senhor, eu vou pregar uma coisa que eu mesmo tenho dúvida. Não posso, porque debaixo do sol tudo é vaidade. Cantar é vaidade, orar é vaidade, pode ser vaidade. Eu falei: mas deve ser, porque tudo vai cessar. O hino que nós vamos cantar lá em cima é novo, não é esse? Não vai ter testemunho, porque lá já está tudo. E eu ficava numa dúvida. Uma hora eu falava: mas não pode ser vaidade. E nesse dia o Senhor revelou a palavra nesse assunto, e o Senhor falou: faz o que eu estou te mandando, e hoje você vai aprender com as crianças. E nós, quando atendemos as reuniões, nós temos os ensinamentos para falar primeiro com as crianças, contar para eles a história na Bíblia, e Deus vai usando deles também. E eu virei para as meninas e falei: quem viu o sol aqui hoje? Elas levantaram: olha que bonito. Quem olhou e viu esse dia maravilhoso lá fora? Levantaram. Então nós acabamos de ler aqui que debaixo do sol tudo é vaidade. Foi ou não foi? Ela: sim. Vocês entraram aqui, cantaram, oraram o Pai Nosso, recitaram, algumas de vocês até testemunharam. Isso é vaidade ou não? Umas falou sim, outras falou. Eu falei: está vendo, Senhor, é igual eu. Uma hora eu acho que sim, outra hora eu acho que não, mas não tenho a resposta certa. O Senhor falou: agora fala com os meninos. E na hora que eu perguntei da mesma forma, para nós ganharmos tempo, todos ficaram calados. Mas ali no canto da parede, na frente do som, levantou um menino, o pai preso, a mãe parada. Quem estava cuidando deles era a vozinha, estava com uma blusa da Itália, linguinha presa. Ninguém mandou levantar, era só para falar. Mas ele, tomado pelo Espírito de Deus, vermelho, levantou. Ele tinha a linguinha meia presa e falou: irmão Ivaque. Eu levei um susto, falei: fala. Falei o nome dele. Ele falou: isso daí não é vaidade não. Cantar, orar, recitar, testemunhar, nunca foi, nunca será vaidade. Mas por quê? Me responda. Porque nós estamos fazendo isso para um Deus que está acima do sol. Aleluia.
ficou fácil pregar. E na hora que eu peguei aquela virtude dele e comecei a pregar, e nessa comunhão agora Deus manda te falar: a terra regida pelo fuso horário, pela força da lua, as marés, aleluia, alimentação, aleluia, até alguém que amamenta, as coisas aqui são regidas. Mas da onde está vindo essa palavra agora? Do Pai das luzes, do Deus vivente. Ele manda pregar em nome de Jesus Cristo. Você crê, irmão, que o Senhor manda dar uma ordem? Para agora tudo que te entristece, e a alegria vai chegar em 3 dias. Aleluia, Jesus. E para nós, irmãos, ganharmos tempo, o Senhor fez separação de águas e águas. Aleluia. Fez aparecer do meio das águas a porção seca. Mas vocês podem ler depois sobre o dilúvio. Deus que tem as águas de cima e as águas de baixo. Romperam-se as fontes, e essa terra foi submergida pelas águas. Deus tirou ela do meio das águas no fim do dilúvio. Era Deus mostrando mais uma vez para o homem que Ele faz ela surgir das águas, mas Ele pode afundar ela no meio das águas. Vocês veem, irmão, a força do vento? Vocês veem, irmão, a força das águas? Vocês sabem que os elementos que Deus criou não existem, irmão, se vier. Tanto é que tem um anúncio aí. Mas antes de anunciar, o Senhor já mandava palavras antes, alguns anos, que Deus ia dar uns sustos nessa nação. Ventos que Ele mandava os anjos cerrar nos seus punhos, Ele ia mandar dar uma baixadinha. Não ia vir com tanta força como lá fora, mas Ele vinha um pouco mais forte. Teve uma fábrica da Toyota que o vento torceu ela inteira. É Deus dizendo para essa nação: vocês estão invocando os espíritos? Vocês estão chamando coisa ruim? Bem-aventurado é você que ama e teme o Pai dos Espíritos. Glória a Jesus. O Senhor vai nos guardar. Então, ninguém pode, com a força daquilo que é da criação de Deus. Deus conversou com água. Vocês podem perceber. Deus falava com a luz aparecia. Dissipou as trevas na força da sua palavra. Haja separação de águas e águas, e as águas de cima, as águas de baixo. Agora apareça no meio das águas a porção seca. Tudo Deus fala. Deus conversa com a tristeza, com a alegria. Tudo está sob as ordens de Deus. Deus fala com a enfermidade. Tem enfermidade que Deus fala, sai, ela tem que sair. Tem enfermidade que não adianta ficar falando que vai sair, que não vai. Tem enfermidade que Deus fala para dormir num corpo, e toda vez que teima, desobedece a Deus, Deus dá uma despertadinha e fala: enfermidade, dá uma levantadinha aí para saber que é eu que mando, e levanta. Tem enfermidade que ensina alguém a ser salvo. Tem enfermidade que ajuda o temperamento da pessoa. E tem alguém que está aqui, te diz o Senhor: eu te sustento nessa enfermidade. Porque toda vez que você levanta a tua voz, começa a gritar, perturbar e mandar, eu mando a enfermidade levantar. E tem alguém que veio aqui hoje buscar a palavra, se Deus vai te libertar dessa enfermidade. E te diz o Senhor: eu não vou tirar. Hoje eu vou mandar ela dormir, mas se você gritar, é você que vai acordar ela. Tem comunhão para pregar o que é revelação de Deus? Ou você veio ouvir fábula? Tudo está sob as ordens de Deus. Olha aqui o que aquele centurião de Capernaum falou: eu sou homem que tenho servo, falo para ele, vai, ele vai, vem, ele vem. Eu tenho autoridade sobre alguns e também sou subordinado.
Mas a tua palavra é diferente. Basta uma palavra tua e o meu criado sarará. Quem era essa palavra? É a que estava desde o início, o verbo que se fez carne, habitou entre os homens, a glória dele se viu, mas não creram. Mas se você crê nessa palavra, e foi essa que você veio buscar, essa palavra viva, eficaz, te diz Deus agora, eu estou mandando alguma coisa parar, sai, tem que sair. E se eu chamar agora alguma coisa minha, para você glorificar meu nome, eu mando ela entrar, e você vai dar glória a Deus de dia e de noite. Tudo está, irmãos, sob as ordens de Deus. E o Senhor colocou, pela força da sua palavra, tudo no lugar. Até a terra, não existe um homem que plantou a primeira árvore. Deus deu ordem, produz a terra. Que força, Deus já me deu isso. Toda vez que eu prego essa parte parece que eu estou vendo. Imagina, irmão, olha para esse chão aqui, ó, tudo liso. Olha para o banco que está na tua frente. E Deus falar, produza. E sem ninguém plantar, começar a brotar. Daqui a pouco, cheio de árvore. Agora dá fruto. E agora da tua semente acha outras árvores. Tem coisa na tua vida que não é ninguém que vai plantar. Tem coisa que é a palavra de Deus que vai falar, produza, sem semente, sem plantar. Deus colhe aonde ninguém plantou. Você crê que o Senhor pode fazer, produzir alguma coisa na tua vida, que você mesmo vai dizer, foi Deus, eu não sei de onde nasceu, mas que é Deus, é Deus. Para as águas a mesma coisa. Produza répteis, produza. E essa produção, irmão, Deus de tempo em tempo faz ela aparecer. Vocês podem ver, pega alguém que estuda as plantas, surgiu uma nova espécie de uma planta, tudo indica que ela cruzou com planta tal, e que não sei o que, vamos buscar. É nada, enquanto Deus não falar para a terra, acabou a tua missão, aquela palavra até hoje faz a terra produzir. Surgiu uma nova espécie nos mares, de um coral novo, uma vegetação nova, um peixe, um inseto na floresta, que nós não conhecemos ainda, vamos dando um nome e tal, porque quer falar o que é, descobrir, mas hoje Deus te conta, porque eu mandei a terra produzir e não mandei ela parar ainda, eu falei para as águas produzir, ela está produzindo, aleluia. Mas vai chegar a hora que vai cumprir o que está no Apocalipse. Uma estrela chamada Absinto vai cair na terra. A terça parte das águas se tornará em sangue. A terça parte da vegetação não vai ter. Vai faltar. Os homens vão ter o dinheiro para comprar, mas não vai ter mercadoria nas prateleiras. Aleluia. Mais do que ver-te-ia lá. Mas Deus manda dizer para essa igreja, fica firme, vão se preparando, que vai chegar o dia da trombeta, o esposo vai vir buscar a esposa, e Deus vai guardar nós do pior que essa terra ainda vai sofrer. Os sistemas serão falíveis, serão dias de tanta tribulação e sofrimento, que os homens vão pôr as unhas na cabeça. Você que está ouvindo esta palavra, hoje o Senhor manda no finalzinho, fica fiel, não desvie-te para a direita e nem para a esquerda, fica firme, porque o Senhor vai vir buscar o que é dele. Estamos vivendo os dias difíceis, preditos na palavra de Deus,
mas a palavra te anuncia: vou te guardar todos os dias. Cada dia tem um mal, basta cada dia o seu mal. Te diz o Senhor: eu vou te guardar do mal de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de 2025, de 2026, 27, aleluia. Vou te guardar dos males. E te promete o Senhor agora no fim dessa palavra: vou te guardar o que é principal. Guardarei a tua alma para a vida eterna. Deus seja louvado. Deus dará a um dos servos a oração do agradecimento. Com uma oração agradeçamos a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eterno Deus e justo Pai celeste, em nome do teu santo e amado Filho, Filho do teu santo amor, eis que voltamos a ajoelhar perante o teu trono de misericórdia, agora neste ato de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito para conosco neste dia. Graças te damos que esse dia não foi diferente, sendo o primeiro dia da semana, o adversário se levantou, guerreou, lutou para nós não estarmos aqui, mas o teu braço forte tem trazido cada um de nós aqui na tua presença, e estando aqui na tua casa, Senhor, nós cantamos os 3 hinos, a oração subiu como incenso suave, e nós ouvimos testemunho às obras fiéis e verdadeiras, ali que o Senhor operou no passado, opera no presente e vai continuar operando no futuro. Pai, graças te damos maiormente pelo conselho da tua palavra. Hoje é o primeiro dia da semana. Para alguém é hoje ainda, para alguém é amanhã, terça, quarta-feira, Senhor, a tua palavra vai cumprir, aleluia, aleluia, Jesus. Pai eterno, a palavra passou pelos nossos ouvidos, entrou na nossa mente e caiu dentro do nosso coração. Pai eterno, na verdade é uma oração de agradecimento, mas nós vamos apresentar a nossa irmã da obra da piedade. Oh Deus, tem compaixão da tua serva, estende a tua mão invisível, a tua mão libertadora, entra no corpo da tua filha, faça uma obra e o teu nome há de glorificar. O nosso irmão cooperador de jovens, Senhor, ó Deus de amor e bondade, os seus olhos estão em todo lugar. Se for da tua vontade, manda, Senhor, o teu anjo, socorre o teu servo pelo amor do teu nome. E nós fazemos um voto aqui na tua presença, libertando o teu filho. Nós vamos te agradecer também, Senhor. Nesta oração nós vamos te pedir, em nome do Senhor Jesus, seja o nosso convidado de honra. Vem, Senhor, vem conosco para nossa casa. Nós vamos pôr a mão na maçaneta da porta do apartamento, da casa térrea, lá na comunidade, no barraquinho, não importa. Nós vamos pôr a mão na maçaneta e vamos dizer, em nome de Jesus Cristo, eu entro na minha casa. Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! E nós vamos lá na cozinha e vamos saudar a nossa cozinha. A paz de Deus esteja na cozinha, a paz de Deus esteja na sala, a paz de Deus esteja no meu quarto de dormir, a paz de Deus esteja no quarto do meu filho. Vai sair espírito pela janela e pela fresta da porta.
E a nossa casa se chamará Casa de Oração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória. Graças te damos por tudo, Senhor. Agradecemos maiormente aquilo que nós viemos buscar, a tua palavra. Nós estamos levando, Senhor. Aleluia, essas bênçãos te rogamos, tudo isso agradecemos, em Cristo Jesus, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Santo, santo, santo. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Estou com Jesus, meu Senhor. Vou vencer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus lhes faz saber. Nada aqui temerei, pois eu bem sei que tudo está sob as ordens do meu rei. Riallo morche vienteli alla sui, chianto lo morchi alla Jesus. Alla tutto io serianteli. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. A orquestra toca os 3 versos desse hino 457, tá bom? Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a eterna palavra de Deus permaneça e reine em nossos corações para sempre.